Meus irmãos, meu nome é Hélio, falando de Jesus Cristo. Hoje, vamos ler dois textos básicos. O primeiro está no livro de Juízes, capítulo 15, a partir do versículo 17. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e clamou aquele lugar, chamou aquele lugar Ramalei. E como tivesse grande sede, clamou o Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação, e morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que está em lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu. Pelo que chamou a seu nome a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. Meus irmãos, eu quero fazer um breve comentário aqui sobre a oração. Você vê que Sansão foi no momento atacado por os filisteus, e ele, achando uma queixada de jumento, matou 1000 soldados. O Espírito de Deus se apoderou dele e ele matou 1000 filisteus. Quando acabava de matar, quando lançou aquela queixada, ele estava quase morrendo. Ele falou com Deus: o Senhor deu esse grande livramento ao teu servo, através do teu servo, agora morrerei eu de sede e cairei na mão desses incircuncisos. E diz que Deus tocou na rocha e a rocha saiu água, Sansão bebeu e reviveu, pelo que chamou o seu nome, né? Até o dia de hoje, fonte do que clama. Meu irmão, eu quero falar sobre a oração, a diferença que tinha a oração que era feita na lei e a oração que é feita hoje na nova aliança. Porque a oração era diretamente a Deus. Hoje, na nova aliança, ela só é atendida quando é feita em nome de Jesus Cristo. Porque ele disse: todo o poder foi entregue pelo meu Pai, nos céus e na terra. Então, meus queridos, olha a diferença da lei. Na lei, a pessoa clamava a Deus, era ensinado a clamar a Deus. Ele clamava e Deus respondia, porque não tinha a Bíblia. Só quem tinha acesso ao rolo eram os reis, profetas e sacerdotes. O povo não tinha. Naquela época não tinha a Bíblia Sagrada. Agora nós vamos ver a oração feita agora na nova aliança, na graça. O que a palavra de Deus nos ensina? Está no capítulo 7, a partir do versículo 24. Olha o que Jesus Cristo diz. Presta atenção, irmão, porque nós estamos aprendendo. Nós estamos caminhando para a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Olha o que diz. Jesus Cristo diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora ele fala: aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, caiu, e foi grande a sua ruína. Aí agora, irmãos, eu quero falar sobre a palavra de Deus. Porque eu vejo os pastores, até mesmo na internet, grandes homens de Deus, dizendo que se você orar, não precisa mais nada, porque Deus vai entrar. Não, meu irmão. Olha, oração sem palavra não vale nada. A oração só vale daquele que tem a palavra, que tem os ensinamentos de Deus. Se você gosta da oração, gosta do louvor, mas não gosta da palavra, não adianta nem você clamar. Isaías 59, presta atenção. Isaías 59, versículo 2. Diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, ela faz separação entre nós e o nosso Deus, para que nem nos veja nem nos ouça.
Às vezes nós estamos com o joelho dobrado, você está orando, Deus não está te ouvindo, porque o nosso pecado faz divisão. Mas em primeiro lugar nós temos que ter a palavra, aprender na palavra, temos que aprender na palavra, para quando nós entrarmos para buscar em Deus, nós vamos, né, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, meu irmão, é que vem agora a leitura da palavra. Porque o Senhor Jesus Cristo comparou o homem com aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Uma casa na rocha, vem o temporal, vem o vento, vem a chuva, ele não cai, ele fica firme. Agora constrói na areia. Por quê, irmão? O que está falando? Se nós, irmão, eu fui pedreiro, trabalhei minha vida toda de pedreiro, então, irmão, nós temos o cimento, a areia e a pedra. Se você colocar a pedra sozinho, não vale nada. O cimento também nada vale. A areia também nada vale. Mas quando você mistura os três, não forma uma rocha, você não faz um alicerce forte e constrói em cima daquele alicerce? Assim é a palavra de Deus, irmão. Olha aqui como diz a palavra. A palavra é a pedra. Jesus Cristo disse lá para Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse sobre esta pedra, que é a palavra de Deus. Quando ele expulsou, né, lá o Satanás, ele disse, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né, da oração, a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, quando nós mexemos o cimento, a pedra e a areia, fazemos um alicerce, uma rocha. A palavra de Deus é a pedra. A nossa oração é o cimento. A vigilância, a oração é a areia. Quando nós misturamos os três, a palavra, a oração, a vigilância, que tem que andar junto, em primeiro lugar a palavra. E essas três misturadas, forma-se uma rocha, meu irmão. Ela forma, nós vamos estar alicerçados, como Jesus Cristo disse, aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Então, irmão, eu fico admirado que esses pastores ficam dizendo, se você ora, pede, mas se pedir sem ter palavra, não adianta nada. Você levanta da sua cama, a primeira coisa que você tem que orar, tem que ler um versículo, tem que estar misturado. Palavra tem que estar misturado com oração. Então, meu irmão, vamos aprender isso. Entra pela palavra. Palavra, oração, vigilância, né? Irmãos, porque, irmãos, se hoje nós estamos na nova aliança, todos nós temos acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Então nós não precisamos, eu não vou aprender de A ou B ou C, mesmo que o apóstolo Paulo fala de um povo, chamava povo de Bereia, que Paulo pregava, quando ele pregava o povo anotava e ia conferir na Bíblia se ele estava pregando a verdade, a palavra. Hoje nós estamos vivendo os dias de falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, muitas vezes só falam em dinheiro, só em dízimo, dinheiro. Meu irmão, mas não fala do próximo, da caridade. Então, meus queridos irmãos, olha, aprenda hoje, né? Eu quero te falar da vigilância, porque Jesus Cristo disse, orai sem cessar. Mas, meu irmão, orar sem cessar, não é você ficar de joelho dobrado, não, nós vivemos em espírito de oração. Agora, como que nós vivemos em espírito de oração? Quando você ouve uma pregação, um versículo, ele fica na sua mente mastigando. A palavra de Deus é comparada com um boi, que ele come, depois deita, vai remoer. Você está andando pelo caminho, mas a palavra de Deus está na sua mente. A palavra de Deus, irmão, na nossa vida é como um chiclete. Você não pode mastigar, você não mastiga o chiclete e joga fora. Você mastiga o chiclete e ele, enquanto está doce, depois daquela borracha fica na sua boca. Você pensa em jogar fora, mas não joga fora. Ela fica lá, você fica remoendo. Assim, irmão, é a palavra de Deus, é a vigilância, é viver em espírito de oração, é você estar sempre meditando na palavra, estar andando meditando na palavra, porque a palavra é como um chiclete. Então, meu irmão, hoje, agora, quando você tem a palavra, que você ora, aí o fogo desce.
Aí a rocha abre e vai dar água. Aí, irmão, as pedras vão se transformar em pão através da palavra. O poder que você tem, tendo a palavra em primeiro lugar, é o alicerce, é a base, vem a oração e vem a vigilância e as demais coisas, tudo segue, vai funcionar. Mas se não tiver a palavra, você pode orar. Eu não sei como é que esses pastores estão falando que orar, eu fico um pouco chateado. E não avisa primeiro, grandes homens de Deus, que primeiro tem que ter a palavra. Se não tiver a palavra, não chega a lugar nenhum. Porque a palavra é o alicerce. É ela que nos sustenta, irmão, é ela que nos mantém firme. Né? E na meditação da palavra, vivemos em espírito de oração, meditando na palavra. É o chiclete, ó. Isso aqui é de autoria minha. Chiclete, tá? Faz da palavra um chiclete. Bota a chiclete na boca, mas a palavra está na sua mente, meditando naquele versículo que o pastor pregou, que alguém pregou, que você meditando naquele versículo. Fica com essa mensagem, medita nela, passa para quem você quiser, em nome de Jesus.